Olá, bem-vindo ao canal TechFran. E no nosso curso de JavaScript, nós vamos aprender hoje sobre operadores. Em programação, de forma geral, os operadores auxiliam os programas no sentido de executar uma certa lógica para chegar a um objetivo. Existem diversos tipos de operadores que nós vamos ver a seguir no nosso editor. E aqui no nosso arquivo de JavaScript já tem um textinho com os operadores que nós vamos ver. Então vamos lá, esse primeiro é o que a gente chama de operador aritmético. Como o nome diz, eles realizam cálculos, operações matemáticas. E os símbolos eles meio que já falam por si. Vamos criar aqui uma variável A com um valor e uma variável B. E aí a gente joga no console. Vamos usar esse primeiro operador que, como vocês já devem saber, ele vai realizar a soma dos dois operadores, das duas variáveis, que é o que está aqui. O operador de subtração também vai resultar na subtração dos elementos. Multiplicação, que é o asterisco. A divisão é a barra. Os dois asteriscos, eles são a potenciação. Então, seria o mesmo que 3 elevado a 2, que é esse resultado aqui. Esse primeiro operador aqui, com esses dois sinaizinhos de mais, é o que a gente chama de incremento. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar o valor 1 à nossa variável. Então, se eu pegar a minha variável A e colocar esses dois sinais de mais, eu estou incrementando a minha variável A em 1. Então, quando eu for jogar no console o valor da variável A, pode ver que ela foi acrescida de 1. Então, esse A é a mesma coisa que escrever A mais 1. De forma semelhante, vai funcionar o decremento, que são esses dois sinaizinhos de menos. Então, como é que funciona o decremento? Eu coloco A menos menos, que vai ser a mesma coisa que escrever A menos 1. Salvando aqui, vai dar o 2. Então, esse é o decremento. Esse último operador aqui, que é essa porcentagem, ele é o operador módulo. O que o operador módulo faz? Ele vai me retornar o resto de uma divisão, o que sobrou da minha divisão. Então, se eu for jogar no console A módulo B, eu vou ter o valor de 1, porque 1 é o que sobra da divisão de 3 por 2. Agora a gente vai aprender sobre os operadores de atribuição, que, como o nome diz, eles vão atribuir valores a variáveis. Então, vocês podem ver que o primeiro é o sinal de igual. Esse sinal de igual aqui é o que a gente chama de operador de atribuição, porque ele está atribuindo um valor para a minha variável. E a gente tem esses outros aqui. Vamos ver como é que eles funcionam. Então, digamos que a gente queira usar esse primeiro aqui, esse mais igual. Então, se eu usar como exemplo A mais igual B, vamos colocar num console, vai ser o resultado de 5. Então, o A mais igual B é a mesma coisa que eu escrever A é igual a A mais B. É uma maneira meio que abreviada de eu escrever essa operação aqui. E da mesma forma vai funcionar para esses outros operadores. Então, o A menos igual o B vai ser a mesma coisa que eu escrever A igual a A menos B. O A vezes igual B é a mesma coisa que eu dizer que A é igual a A vezes B. E assim por diante. São todos esses operadores aqui. Os operadores de comparação são bastante importantes também em programação. Eles vão comparar dois valores e vão retornar um boolean, ou seja, eles vão retornar um valor de true ou false. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos jogar no console, por exemplo, A igual B. O que é esse igual? Ele vai comparar duas variáveis e vai retornar true se as duas variáveis forem iguais, ou vai retornar false
se elas forem diferentes. Então, veja, o A, que vale 3, o B vale 2. São realmente diferentes. Então, aqui eu retorno falso. Vamos usar esses outros operadores. Esse aqui eu já vou comentar daqui a pouquinho. Esse outro sinal de exclamação e igual significa não igual. Exclamação igual significa diferentes. Então, esse operador indica não igual. A exclamação em programação significa não. Então, se eu salvar aqui, eu vou ter true. Por quê? Porque realmente o A é diferente do B. Esse que tem 2 iguais é a mesma lógica desse outro, que eu já vou explicar. Esse símbolo aqui significa maior que. A é maior que B? Aqui indica que sim. Então, ele vai retornar true. Menor. Esse é o símbolo menor que. A é menor que B? Não. Então, ele retorna falso. Esse outro símbolo aqui indica maior ou igual. Então, o que é essa minha expressão? A é maior ou igual a B? Sim. Então, ele retorna true. E esse outro, por fim, menor ou igual. O A é menor ou é igual a B? Não. Então, ele retorna falso. Agora, para a gente explicar esse operador com 3 sinais de igual, eu vou criar 2 variáveis e essa outra variável valendo uma string. Então, veja que a variável C é um number, é do tipo number, 4, e a variável D é do tipo string, 4. Se eu comparar C com 2 iguais apenas a D, deixa eu comentar aqui, o que eu vou ter? Ele vai dar true. Agora, repara, se eu for comparar com 3 sinais de igual, o segundo vai dar falso. Então, quando eu comparo com 3 sinais de igual, eu quero saber se o valor e o tipo de variável são iguais. Então, quando são 2 iguais, o JavaScript só vai comparar o valor. Nos 2 casos, o valor é 4, independente se um é string ou o outro é number, por isso que aqui retorna true. Quando eu faço uma comparação com 3 sinais de igual, ela só vai me retornar true se as 2 variáveis forem do mesmo tipo e do mesmo valor. E agora vamos ver quando a gente usa o diferente, o não igual. Esse primeiro caso, ele vai querer comparar se é diferente, totalmente diferente, tipo e valor. Então, aqui veja, o tipo é diferente, o valor é igual. Então, eu tenho um deles que é verdadeiro. Nessa linha de baixo, ela dá true, por quê? Porque as 2 variáveis são realmente diferentes em tipo e em valor. Elas são realmente diferentes. Aqui vai dar falso, porque embora elas sejam diferentes em tipo, elas são iguais em valor. Então, elas têm alguma igualdade. O último tipo de operador que a gente tem é o operador lógico, que são esses 3 símbolos aqui. Os operadores lógicos, eles vão ser vistos com detalhes na nossa aula de estruturas condicionais. Hoje eu só estou citando eles para que vocês saibam que eles existem. Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas só incluir nos comentários que a gente responde. E até a próxima aula.